Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Age Free World, o espaço onde a gente procura derrubar as barreiras da idade e mostrar que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Eu sou o Fábio Betti e hoje eu recebo o Milton Jung, jornalista e radialista com uma trajetória de mais de 4 décadas dedicadas à comunicação. Atualmente o Milton é âncora do Jornal da CBN, do programa Mundo Corporativo, além de escritor com 5 livros publicados, onde eu gostaria de destacar É Proibido Calar, que trata justamente sobre as relações intergeracionais, e o último, Escute, Expresse e Fale. Sua carreira multifacetada abrange passagens por veículos como Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, por isso que a gente entende que ele é gremista, mas hoje o tema não é futebol, mas certamente sempre que pode o Milton fala do time do coração dele, né? Jornal Correio do Povo, TV Globo, SBT, TV Cultura, Rede TV, ou seja, um jornalista muito tarimbado, com experiência em vários veículos, em vários formatos. Nesta conversa de hoje, a gente vai procurar explorar como a experiência acumulada ao longo dos anos se traduz em relevância contínua no jornalismo, discutindo também os desafios e preconceitos eventualmente enfrentados por profissionais mais experientes no mercado de trabalho. Milton, que esse ano completa 62 anos, acho que em agosto, se não me falha a memória, compartilhará suas percepções sobre o etarismo, as mudanças no cenário midiático, tecnologia chegando com tudo aí, será que isso tem afetado o mundo da imprensa e as pessoas eventualmente mais velhas? E como a longevidade profissional pode ser uma vantagem em tempos de transformação digital. Então, Milton, sem maiores demoras aqui, seja muito bem-vindo. Fábio Betti, eu que agradeço e agradeço muito pela oportunidade que você me oferece, e ao mesmo tempo que agradeço, eu parabenizo você e as pessoas que escolheram reservar esse tempo aqui que nós estamos conversando para refletir sobre o tema do envelhecimento, da longevidade, e sim, de todas as suas consequências, dentre elas, o etarismo, que é algo que nós precisamos aprofundar a todo momento, exatamente para que nós, que lutamos tantos pela longevidade, que nos esforçamos tanto para viver por mais tempo, possamos viver de forma saudável em todas as suas dimensões. E a gente sabe que o preconceito é algo que atinge a você nos mais diferentes aspectos. E nós precisamos estar atento a isso. Não permitir que esse preconceito se estabeleça na sociedade e nas relações. Até porque nós podemos estar abrindo mão de um conhecimento fundamental para a sociedade, que é o conhecimento daqueles que viveram mais, daqueles que experimentaram mais e daqueles que estão dispostos a trazer essa experiência, esse conhecimento para toda a sociedade e para todas as gerações. Por isso, parabéns pelo trabalho que você faz e parabéns a quem está nos acompanhando por abrir espaço também para refletir sobre esse assunto. Muito legal. E quando a gente estava aqui no nosso Esquenta, eu sempre trago a conversa do Esquenta para dentro do programa, eu te fiz uma pergunta sobre por que era tão importante o etarismo para você, porque quando eu usei de um amigo comum para te acessar, na hora foi muito rápida a resposta, ele falou, nossa, esse é um tema muito caro para o Milton, e ele topou fazer essa conversa. Eu falei, nossa, então acho que a primeira pergunta, no fundo, é por que esse tema está tão vivo na sua vida atualmente, para você reservar um tempo para a gente poder conversar sobre ele. Primeiro ponto, o tema que mais me move dentro desses todos que podem envolver o etarismo é a própria longevidade. Como falei logo na abertura, eu tenho interesse em viver mais e tenho interesse que a sociedade viva mais, e que bom que nós conquistamos isso. No entanto, existem barreiras. Uma delas é a do preconceito. E todo tipo de preconceito precisa ser combatido. Se nós temos espaço, ou se nós temos valores e discursos que podem ajudar no combate ao etarismo, que acontece muitas vezes pela ignorância, pela falta de conhecimento, não apenas pela má-fé, eu até vou, e você aqui, bem sincero em te dizer que acredito que boa parte do preconceito que existe contra os idosos ou contra as pessoas mais velhas, seja lá o que significa ser mais velho para você que tem 59 anos, o que é ser mais velho? Para mim, que tenho 61, 62, o que é ser mais velho? Quem é mais velho?
E para um jovem de 18 anos, quem é mais velho? É o garoto de 30? Então, para todos nós, muitas vezes nós vivemos esse preconceito sem saber exatamente por quê. Então, quero crer que boa parte do preconceito se deve a uma ignorância que se tem. Mas é algo que nós precisamos mudar. Até porque, como teremos cada vez mais velhos ao longo da vida, e ainda bem, mais preconceito haverá. E precisamos combatê-lo. A forma de combatê-lo é mostrando as diferenças, o que acontece, a forma transparente como se deve enfrentar esse assunto, porque acredito que muito do que existe do etarismo está em nós mesmos. Aquela ideia, e a sociedade ela se construiu dessa forma. Quantas vezes a gente já ouviu e alguém diz assim para você, quantos anos você tem? Você diz assim, eu tenho 60, mas com uma energia de 40. Primeiro que não é uma verdade. A idade vai tomando a nossa energia de alguma maneira. Nós vamos ganhando em outras coisas. Eu tenho 60 e tenho orgulho de ter 60 anos e estar aqui com esta vitalidade dos 60 anos. Eu tenho 70 e que bom que eu cheguei aos 70 anos da forma como eu cheguei e por aí vai. Então, nós mesmos temos, muitas vezes, esse preconceito com a idade e queremos escondê-la. Quantos nós conhecemos, não culpo as pessoas, porque isso faz parte de uma questão cultural da própria sociedade. Ah, minha idade eu não revelo. Sim, eu revelo. Eu nunca tive vergonha de dizer quantos anos eu tenho. E vou te dizer uma coisa, Fábio. Quanto mais anos eu tenho, mais orgulho eu tenho de contar para as pessoas dessa idade que eu tenho. É quase como uma questão assim de honra dizer para as pessoas, eu estou chegando aos 62 anos. Que bom que eu estou chegando aos 62 anos. Eu lembro, desculpa se eu estendo aqui as minhas respostas, mas não, está ótimo, eu estou adorando aqui. Com meu pai viveu até os 84 anos. Ele, quando completou 80 anos, eu fiz um texto para ele, dando os parabéns para ele por ter chegado aos 80 anos. Meu pai, que nunca se cuidou muito da saúde, fumou durante muito tempo, nunca teve assim, esses benefícios que nós, desta geração agora, tivemos dos cuidados para que pudéssemos viver mais. Mesmo assim, viveu até os 84 anos, final da vida, infelizmente, com demência e com Alzheimer, e trabalhou até os 80 anos. E quando ele completou 80 anos, eu fiz um texto dando os parabéns para ele, dizendo que eu estava muito feliz, mas, ao mesmo tempo, confessando, pai, confesso que essa minha felicidade tem muito de egoísmo da minha parte. Que se você conseguiu viver até os 80 anos do jeito que viveu, é sinal de que o meu DNA é bom, eu vou passar desses 80 com muito mais facilidade. Mas, enfim, porque é isso, é de verdade. As gerações mudaram, quer dizer, meu pai era considerado velho aos 50 anos. Mesmo assim, ele foi até os 80 trabalhando, ele trabalhou mais 30 anos, mesmo já sendo considerado velho para isso. Nós chegamos aos 60 anos, e eu até discuto muito esse processo dos privilégios que nós de 60 anos temos. Privilégio, eu digo assim, entra numa fila na frente dos outros, tem um lugar para estacionar o seu carro, e eu fico pensando, mas eu não precisava disso hoje mais, porque mudou. Realmente, esse cenário mudou, ainda bem. Então, talvez daqui a um tempo, inclusive, essas questões das idades, dos privilégios da idade, vão ter que mudar também, né? Porque, de verdade, quem tem 60 anos hoje não tem mais 60 anos como meu pai teve. E eu pego meu pai como uma referência para mim, porque foi a pessoa que viveu muito próximo de mim, e eu tenho as experiências dele, mas pode ser qualquer um de nós. Enfim, por todos esses motivos, o tema da longevidade, antes de mais nada, como um grande guarda-chuva, e o etarismo que está dentro desse guarda-chuva, sempre foram temas que eu fiz questão de discutir. E tive algumas pessoas no meu cotidiano que me ajudaram a refletir sobre esse assunto. E por isso o tema sempre se fez presente aí no meu dia a dia. É interessante porque você conhece muito bem o mercado corporativo, você tem um programa específico, semanal, que trata sobre isso, entrevistou, eu não sei a quantidade de pessoas que você entrevistou, você tem essa marca aí fácil, mas muitas pessoas você conversou no mundo corporativo, né? O programa está com quantos anos, Milton? Eu estou à frente do mundo corporativo desde 2011. Então, eu fiz mais ou menos umas 600 entrevistas.
neste tempo todo e acompanhei essa evolução a qual você está se referindo. E também deparei com essa discussão sobre a idade. Quantos líderes de empresas que tiveram que fazer uma transição de carreira chegando aos 50 anos, porque já eram olhados dentro da sua empresa como alguém velha. E o velho não com a ideia, e essa é uma ideia que eu tenho, nós não devemos ter medo de dizer, eu sou um velho, eu estou envelhecendo. Quantas palavras a gente criou ao longo do tempo, eufemismos, a melhor idade, a terceira idade, para fugir dessa palavra do envelhecimento. É como se o envelhecimento fosse uma culpa, fosse um peso nas nossas vidas, fosse um pecado que nós temos de viver mais. Né? Mas, assim, quantas pessoas chegaram aos 50 anos foram vistas como velhas no sentido de não serem mais produtivas, não terem mais iniciativa, não serem mais ativas aos 50 anos. E depois você vai ver muitas dessas pessoas que conseguiram fazer uma transição de carreira melhor, inovadores no seu dia a dia. Olha o desperdício que aquelas empresas tiveram, abrindo mão de todo aquele expertise, de toda aquela experiência que existia. Então, sem dúvida, essa questão ela mudou e mudou de forma considerável, e eu percebo isso dentro do mundo corporativo, claramente, como esse processo está mudando. E hoje já há, sim, uma visão melhor em relação às pessoas com mais idade, seja isso o que significar, com 60, 70 anos. Mas ainda existe, sim, muito desta visão preconceituosa. Mas, curiosamente, ela existe nos dois extremos. Porque os jovens que entram no mercado de trabalho cada vez mais cedo também são vítimas do etarismo. Porque também há o preconceito dos mais velhos com os mais jovens. E isso a gente precisa curar, até para que o ambiente de trabalho, já que é sobre isso que nós estamos falando quando nos referimos ao mundo corporativo, enriqueça a partir desse cruzamento de gerações, que é o grande barato da diversidade, né? Que é o que nós devemos buscar. Mas se houver competição, se houver um olhar preconceituoso, a gente desperdiça. Eu queria trabalhar agora com você aqui, seguir com a nossa conversa em dois pontos, né? Acho que explorar um pouco mais o tema da data de validade do mundo corporativo. Acho que você falou que num passado não tão remoto, a data era perto dos 50. Eu diria que ela esticou um pouquinho até os 60, exatamente na nossa faixa. E imagina que você, com a idade que você está, com a energia que você está possível, né, com toda a experiência, conhecimento acumulado, fosse considerado já vencido, né, vou usar essa expressão, né, para o trabalho. Ainda existe muito isso no mundo corporativo. E é curioso, porque quando, eu estava comentando também no nosso esquenta aqui, eu conversei entrevistei para aqui para o nosso podcast a atriz Clarice Nisquier, que acho que está com 64 anos, ela trazia assim, eu perguntava se ela pensava em aposentadoria, ela falava assim, não, eu vou para o trabalho para viver, eu não vou para o trabalho para ganhar dinheiro e um dia viver, porque ainda em algumas ocasiões tem alguns executivos que têm essa lógica, né? Eu trabalho, faço um pé de meia e depois me aposento e vou viver a vida. E ela trouxe uma ideia completamente distinta, né? Eu vou para o teatro e aí eu vou viver, então não tem esse lugar de aposentar. Aí você vê Fernanda Montenegro, que voltou em evidência por causa do Ainda Estou Aqui, com 95 anos, né, produzindo, realizando, na medida, né, das possibilidades dela e tudo mais. Eu estou trazendo toda essa lógica para assim, no mundo da imprensa, existe data de validade? Ou ela se parece um pouco mais com o mundo da dramaturgia, né? Pensando aqui, né? Porque tem grandes atores, grandes atrizes com 60, 70, 80, o caso da Fernandona, 95 anos, né? Como é que você olha para a longevidade no mundo da imprensa? Depois eu queria explorar a questão do etarismo praticado contra os mais jovens, mas queria primeiro pegar esse fio aqui da longevidade da imprensa e como é que você está observando hoje esse tema, e se de fato existe uma data de validade ou não, como é que você vê isso? Não há uma resposta única, porque não existe um padrão específico. Que ocorre o etarismo nos meios de comunicação, eu não tenho dúvida nenhuma. Ocorre muito mais, inclusive, em relação às mulheres do que aos homens. Quando você pega determinadas mídias, a televisão é um exemplo disso, esse processo ele é ainda mais cruel. Em outros meios de comunicação,
Talvez menos, porque não se trabalha tanto com a imagem, só com conhecimento, que não se expressa na imagem. Então, portanto, eu me vejo trabalhando no rádio por muito mais tempo, e nós temos colegas jornalistas que têm muito mais idade do que eu e que permanecem ativos, produtivos e inovadores. E eu gosto sempre de incluir essa questão do inovador, porque o fato de você ter mais idade, de você ser mais velho, não significa que você está parado no tempo, estou usando a experiência, o meu passado. Não. Muitos desses, eu vou pegar 2 exemplos que me vêm à mente aqui, porque são colegas muito próximos e que são referências para mim. Carlos Alberto Sardenberg, meu colega lá na Rádio CBN, apresentador do CBN Brasil, e Heródoto Barbeiro, que sempre foi uma referência para mim no jornalismo, foi o profissional que, aliás, me levou de volta para o rádio, e que me levou para a Rádio CBN lá em 1998, porque quando eu vim para São Paulo, apesar de eu ter nascido no rádio, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando eu vim para São Paulo em 1981, eu vim para trabalhar na TV Globo, e depois eu fui para a TV Cultura. Então, aqui em São Paulo, a visão que as pessoas tinham de mim é que eu era um homem de televisão. Mas o Heródoto conhecia a minha história, porque nós conversávamos muito nos bastidores da TV Cultura e ele sabia o quanto eu era apaixonado por rádio. E na primeira oportunidade que ele teve, ele me levou para a Rádio CBN, e ainda bem, uma jornada que começou em 98 e permanece até hoje. Longeva jornada essa. Mas eu peguei 2 exemplos de profissionais do rádio que permanecem com idades mais avançadas, 70 anos, certamente, cada um deles, pelo menos, e inovadores na maneira de fazer o seu trabalho, impactantes, produtivos, criativos, experientes, enfim, um conjunto de valores que se torna extremamente importante, especialmente dentro do cenário da comunicação que nós vivemos hoje, em que tudo é muito fugaz, em que todo olhar é muito frágil, em que a análise não se aprofunda, em que tudo é superficial. E é importante que essas pessoas estejam aí, até para contextualizar a história. Então, eu estou tentando mostrar para você aqui o seguinte: o etarismo existe de forma muito intensa nas redações, eu não tenho dúvida disso, mas ainda assim algumas pessoas conseguem superar isso, superar essas barreiras que existem. A televisão é mais impactante porque ela trabalha com a imagem. Claro. Mesmo assim, nós temos visto algumas mudanças nesses processos, mas ainda é lenta. O repórter e a repórter de televisão ainda tem que ser aquela jovem que exala vitalidade. Daqui a pouco, quando um cabelo branco começa a aparecer, alguém olha para você e diz assim: você não quer ser editora, usar a sua experiência? No fundo, ela está dizendo assim: você não quer sair de frente da câmera? Não está na hora de sair de frente da câmera? Algumas pessoas passaram por isso. Superaram isso, inclusive, e continuam aí na linha de frente, para assim dizer. Mas mesmo no dia a dia das redações, aquele cara que é um repórter rato de redação, aquele cara que vai para a rua, tem apuração, tem fonte, conhecimento, levanta furo. Quantas vezes ele teve que ouvir, em algum momento, assim: não está na hora de você dar uma parada? Isso não é muito trabalho para você? E aí você faz o quê com essa pessoa, com aquela riqueza dela? Coloca lá no canto da redação para servir de conselheiro para os mais jovens? Sim, esse é um ponto importante, nós sermos conselheiros para os mais jovens, eu não tenho dúvida disso. Eu diria que é, inclusive, uma missão que nós devemos assumir à medida que nos foi dado o direito de viver mais. Sim, mas é só para isso que você vai servir? Quer dizer, fica lá no canto para servir de conselheiro e olha, como você sabe, né? Como eu não tenho mais você no dia a dia, esse ano você não vai ter nenhum aumento de salário, tá? É porque você também já está quase se aposentando. Então, veja como tem uma série de fatores que ainda acontecem no dia a dia das redações e nas empresas como um todo. O olhar para aquela pessoa que envelheceu diante dos outros, ele não pode forçar muito a mão agora, né? Porque ele já está mais velho. Enfim, são coisas que, infelizmente, ainda existem. Claro que há melhoras nesse processo, o tempo, as discussões, os debates têm mostrado que se consegue superar, alguns conseguem superar essa barreira, mas eu não tenho dúvida. A sorte que nós temos hoje, como jornalistas que somos, ou produtores de conteúdo, porque você pode não só ser um jornalista, é que
nós temos muito mais espaços para explorar do que tínhamos antigamente. No passado, um jornalista dependia, basicamente, de uma redação de jornal, de rádio, de TV e de revista. Não houvesse uma vaga nesses lugares, onde você ia produzir o seu programa de rádio? Hoje você faz o seu podcast. Onde você ia fazer um programa de televisão? Hoje você vai para o YouTube. Onde você ia publicar um jornal? Hoje você tem todas as mídias. Aliás, se você quiser publicar o seu livro, você não precisa nem depender de uma editora. Você tem editoras que publicam seus livros. Então, a própria tecnologia nos ajudou a superar algumas dessas barreiras. Mas depende. No passado não tinha essa possibilidade. O dia que disseram para o meu pai que ele não podia mais apresentar um programa de rádio, ele não encontrou mais nenhum espaço para ele trabalhar. Porque para ele, na cabeça, rádio era aquele modelo que se tinha, que tem que ter um estúdio, tem que ter uma estrutura e vai ser transmitido por uma antena. Ele não parou para pensar na possibilidade que ele poderia levar todo aquele conhecimento dele para a internet, apesar de a internet já existir, né? Meu pai morreu recentemente, morreu em 2019, né? Então, ele viveu também essa transformação digital, talvez não da mesma forma intensa como eu, que me adaptei muito a todos esses processos, mas ele poderia ter usado isso, mas isso é algo para nossa geração de agora, saber utilizar esses meios. Então, nós temos ainda algumas oportunidades, né? Felizmente temos essas oportunidades. Até pouco tempo atrás, ninguém tinha mais esse espaço. E quando olhava para você e dizia assim, você não acha que ele não está dando mais um couro? Você simplesmente era alijado daquele processo da comunicação e da produção de conteúdo, o que era entristecedor. Bom, você trouxe um ponto aqui, antes da gente falar um pouco do etarismo praticado contra os mais jovens, que eu tenho observado também em algumas conversas que eu tenho feito aqui para o nosso podcast, que é uma diferenciação do etarismo praticado contra os homens e do etarismo praticado contra as mulheres. Né? Porque o homem aparece um cabelo branco, tal, é charme. A gente tem exemplos na própria casa aqui na Globo, né, dos William Bonners charmosos, né, com cabelo branco, envelhecendo e tal, e a mulher que tem que esconder talvez o cabelo branco. Você tem poucas apresentadoras ainda, né, ou pessoas de TV, do jornalismo, que ostentam seus cabelos brancos. Você percebe essa diferenciação também, de maneira evidente? Total, de maneira evidente. E a mulher ainda carrega consigo todos os outros pesos, porque dependendo ali a jornada que ela decidiu levar em vida, essa mulher ela foi mãe também. Então teve filhos, e esse é um peso que recai sobre a mulher, na maior parte das vezes. Então, além de tudo, ela tem esse processo, que dentro do mercado de trabalho, que no final das contas é o que nós estamos falando agora aqui, dentro do mercado de trabalho, pesa em dobro. Então tem todas essas dificuldades. E aí chega a idade. Chega a idade no sentido de envelhecimento. E aí o etarismo vai ser muito maior. No campo da comunicação, ainda mais. No campo da comunicação, ainda mais cruel com as mulheres do que com os homens. O homem é o experiente. O homem pode... eu vou dar um exemplo aqui, que veja que há bastante tempo isso a gente já tinha assistido. Boris Casoy. Boris Casoy, quando vai apresentar o Jornal do SBT, num modelo completamente diferente do que nós estávamos acostumados como padrão de telejornalismo. Nosso padrão de telejornalismo é o padrão Globo, de televisão de altíssima qualidade. Aqueles dois locutores, dois âncoras, um vozeirão, e que não expressavam opinião. Emoção. Isso é uma vergonha, né? A ideia era ser objetivo na informação, porque era um modelo que existia de telejornalismo. Quando o Boris Casoy vai para a televisão, e aí o trazem da mídia impressa, do jornal e da revista, para levar aquela sua verve, aquela sua expressão, aquela sua opinião, ele já vai envelhecido para a televisão. Ele não era o garoto bonitinho que vinha na frente da televisão. Ele não era o cara esticadinho que não podia mostrar rugas. As rugas eram valorizadas, porque ali era a ideia de colocar na frente da câmera alguém com experiência, que eu olhasse e dissesse, cara, esse cara viveu, ele sabe. E eu vou confessar para você que eu nem sei com quantos anos Boris Casoy foi para frente da televisão, mas eu lembro
né? Porque eu, em 1984, eu comecei no jornalismo, em 86, em 1989, eu fui trabalhar no SBT, lá em Porto Alegre, foi a minha primeira experiência em televisão. Eu saí da rádio e fui para a televisão naquele período. O Boris estava começando o projeto do TJ Brasil. Falei jornal do SBT, mas não. Que era o projeto do TJ Brasil. E nós fomos para a televisão, lá no SBT, para montar um modelo de telejornal parecido com aquele, que tivesse a mesma linha. E tinha já essa ideia. Então, eu nem lembro a idade com que ele começou, mas para os padrões da época, ele era um homem velho na frente da câmera. Mas se veja que visão bonita se teve naquele momento de pensar assim, ele não é um velho na frente da câmera, ele é o cara que tem experiência na frente da câmera. E nós precisamos, para dar consistência à notícia e à opinião, que ele represente isso. Porque talvez se eu botasse um garotinho ali dizendo isto é uma vergonha, ficaria cômico, ficaria sem credibilidade. E as rugas de Boris Casoy eram a credibilidade que se precisava naquela época. Mas era uma exceção ainda. Aliás, é uma exceção até hoje. E, de uma maneira geral, se você olhar os apresentadores de televisão, todos eles, mesmo com seu envelhecimento a olhos vistos, todos eles ainda disfarçam a sua idade. E não sei se esconde a sua idade, não saberia dizer isso, poderia ser injusto com a maior parte deles, porque não tenho essa proximidade com eles para saber se eles assumem com a clareza que nós devemos assumir. Eu tenho 61, prestes a fazer 62 anos. Agora, então, aproveitando que tem um outro fio que eu deixei aqui desamarrado, né, e vou querer explorar com você, né, e num momento onde o tema da adolescência, da juventude se tornou muito potente, justamente por causa da série da Netflix, né, que está sendo comentada, né, em todos os cantos, virou um hit, uma coisa gigantesca. Por outro lado, nos últimos anos, é crescente um discurso que desqualifica abertamente, sobretudo a geração Z, os mais jovens, com rótulos do nem estuda, nem trabalha, está perdido, não sabe o que quer, e rapidamente se coloca toda uma geração num lugar de inadequação total e de desqualificação total. E certamente, quando eu olho, nós já fomos jovens, né, Milton? A gente já foi um pouco perdido, a gente já foi briguento, a gente já foi resistente a muita coisa, e a gente se esquece disso. E eu procuro olhar para o jovem hoje como alguém que está vivendo no mesmo mundo que a gente, mas a gente já viveu um bocado e já aprendeu certos caminhos, já hackeou um pouco esse mundo, já sabemos meio como ele funciona. Imagina ser um jovem nos dias de hoje, que a gente fica ouvindo o tempo todo que pode eclodir uma terceira guerra mundial, o aquecimento global vai acabar com o planeta, as profissões de hoje não vão existir daqui 5 anos. Não é fácil ser jovem, né? E a gente rapidamente rotula esse jovem, ao invés de escutá-lo, de tentar entender qual é a mensagem que ele está trazendo para o nosso próprio viver como adultos, e, sobretudo, não temos muita paciência de encontrar um caminho onde esse jovem consiga, de alguma forma, entrar nos nossos mundos, mas também com espaço para transformá-los. Porque aqui entre nós, você falou do seu pai, eu também, meu pai viveu até os 81 anos, mas se aposentou cedo e viveu muitos episódios de depressão por não se sentir mais útil, né, não ter muito mais utilidade, mas já foi-se o tempo onde você entrava numa empresa e você morria nela. Já foi-se o tempo onde você entrava num lugar onde você sabia que você começava o seu expediente às 9 e terminava às 6. Tudo isso morreu. Esse jovem que a gente chama de neném ou está perdido, aquele que começou a entrar no mercado de trabalho na pandemia, num mundo de exceção absoluta, onde não tinha, era um outro mundo, e de repente agora a gente convida esse jovem a entrar numa empresa onde ele tem um horário para começar o expediente, terminar, ele tem que ir presencialmente, e ele não consegue se adaptar, e a gente critica esse jovem que ele é resistente, ele não quer saber de trabalhar, quando na verdade ele não está conseguindo entender que quem está aqui, que é o jovem,
a gente precisa adaptar os nossos sistemas a ele, não é ele se adaptar a nós. Eu não sei como é que você vê isso, tanto no mundo corporativo, nas entrevistas que você faz, mas sobretudo também no mundo da imprensa, porque sempre teve foca, né? Sempre teve jovem entrando no mundo do jornalismo. Eu não sei como é que está esse, né? Eu estou desconectado desse mundo há muito tempo, mas eu não sei se tem alguma diferença com relação ao passado esse foco que está entrando, se ele também traz essa crise, se também é difícil ele se adaptar, se também a imprensa tem dificuldade em ela mesma mudar o seu processo de trabalho, a sua forma para conseguir atrair esse jovem, manter ele no seu quadro. Então, eu queria que você trouxesse um pouco essa análise, tanto o jovem do mundo corporativo que você tem acesso, quanto o jovem no mundo dos meios de comunicação. Fábio Betti, você, com essa sua fala, você abriu de verdade aqui uma série de janelas. A gente poderia se debruçar em cada uma delas. Eu comecei a pensar numa série de coisas, mas eu vou primeiro dizer Vamos fatiar. Você é muito generoso ao usar o tempo passado, quando você se referiu ao fato de nós também já fomos perdidos, de que nós também já tivemos as nossas angústias, de que nós também não sabíamos o que poderia estar acontecendo. Eu não vou usar o tempo passado no meu caso. Nós estamos perdidos. Nós estamos num mundo em plena revolução. Nós também estamos sendo ameaçados. Então, não é porque hoje somos mais velhos do que éramos, ou do que são esses garotos e garotas que estão chegando no mercado de trabalho agora, que nos faz mais equilibrados diante de todas as angústias que a sociedade nos oferece. De uma maneira geral, todos estamos ainda perdidos. Mas eu entendo quando você quer dizer isso, porque sim, não é fácil ser jovem nos tempos de hoje. No livro É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos, abordo exatamente essa questão geracional, porque me refiro à responsabilidade que nós pais, e quando eu falo em pais, eu estou me referindo ao pai, à mãe, aos adultos de referência, temos na formação dos mais jovens. E como usamos de lugares comuns, como nós, muitas vezes, enxergamos de maneira preconceituosa os nossos próprios filhos. Eu vou dizer uma frase aqui que eu tenho certeza que pai, mãe, adulto, que estiver nos acompanhando aqui, diz assim, ixi, já falei isso alguma vez. Seu filho chega em casa preocupado, cheio de problemas, e você diz assim, problema tenho eu. Você só tem que estudar. O cara, ele está com os hormônios dele todos aflorando naquele momento. Ele não sabe o que está acontecendo com o corpo dele. A sexualidade está surgindo naquele instante. Ele olha para um amigo, olha para uma amiga, ele não sabe exatamente que tipo de sentimento é aquele que ele tem. Ele é bombardeado de informação por todos lados, muito mais do que nós fomos. Eu, quando era um guri de calça curta lá em Porto Alegre, no máximo que eu tinha era o rádio que ficava ligado para ouvir meu pai. Hoje esse jovem está com o telefone celular na mão, com uma série de informações, cobranças, etc. E o pai olha para ele e diz assim, você só tem que estudar. Eu costumo recomendar aos pais sempre, lá no livro digo isso. Cuidado. Talvez se você abrir a agenda do seu filho, que não é aquela agenda física, mas tudo que ele tem que enfrentar ao longo do dia, você se surpreenda. Você vai se assustar. E talvez seja tarde demais você perceber isso. Então, estes jovens que aí estão, nossa, no meu tempo que era difícil. No meu tempo que era difícil, será mesmo? Ou será que no meu tempo era tão difícil quanto agora? E esse é outro lugar comum que a gente costuma utilizar. Sim, no seu tempo o telefone era fixo. Né? No seu tempo, a TV era preto e branco. No seu tempo, a polio era um problema, era o desespero dos pais. O tempo mudou, o tempo se transformou, mas novos problemas vieram. E estes jovens, todos os dias, são submetidos a isso. Eu não vejo coisa mais cruel em relação ao jovem do que o pai perguntar para ele, aos 16, 17 anos, o que você vai ser quando crescer? Terrível, né? Qual é a profissão que você vai seguir? E aí você fica pensando assim, o camarada não sabe a roupa que vai vestir para agradar os colegas na balada do fim de semana. E nós exigindo naquele momento que ele diga qual profissão vai seguir para as próximas décadas. São mais de
2 milhares de ocupações profissionais à disposição, divididas em quase 2 centenas de áreas, muitas das quais recém-surgidas, outras tantas à beira de extinção, e aquelas que talvez vão surgir, a gente nem sabe quais são. E eu perguntando para ele agora, qual a profissão que você vai seguir, meu filho? E pior, né? Pressionando para que ele siga uma determinada profissão, que é muito mais seguro. Faça esse caminho. Olha a pressão que você põe sobre eles para que eles decidam o seu futuro quando eles não sabem nem o que está acontecendo no presente. E a gente joga isso nas costas desses jovens. E eu estou falando aqui da relação pai-filho, tá, Fábio Betti? Mas isso acontece nas empresas também. E esse jovem chega na empresa com toda essa angústia. E você citou muito bem, com todos os medos. Porque nós passamos o tempo inteiro dizendo que... E aí eu vou pegar aqui a área da comunicação, tá? Mais especificamente, esse negócio vai acabar. Isso aí com o YouTube, acabou a televisão, não tem mais espaço para você. O rádio morreu. O rádio tem mais de 100 anos no Brasil. Eu sempre gosto de salientar isso. Aliás, o rádio é um modelo bem interessante para a gente discutir a questão da longevidade. Não é? E como que a gente sobrevive a isso. Mas aí o outro ponto eu não vou querer avançar demais aí nisso, porque nós estamos olhando para essa relação com os mais jovens. Aí vamos para dentro da empresa, que aí foi um dos aspectos que você citou. Olha o desperdício que é quando eu coloco aquele jovem numa posição subalterna, quando eu não o trago para as discussões estratégicas da empresa, para debater a partir do olho, a partir da visão que ele tem sobre o mundo. Porque esse é o mundo que está sendo construído. Mas eu, do alto do meu conhecimento e experiência, não vou escutar esses mais jovens. Aliás, os grandes problemas que nós temos na sociedade, não só dentro do ambiente de trabalho, mas também no ambiente de trabalho, é porque nós não sabemos escutar o outro. Um dos livros que você citou, e que é o livro mais recente, que eu tive a oportunidade de lançar com mais 3 autores, é Escute, Expresse e Fale. Não por acaso nós estamos tratando da comunicação, começando pela escuta, que é essencial para você entender o outro. Nós, no ambiente de trabalho, especialmente no ambiente de trabalho, quantas vezes convivemos, quantas horas convivemos com alguém e nós não sabemos a história daquela pessoa. E nós temos um jovem lá dentro calado, com medo de dizer as coisas, porque você não dá espaço para que ele se expresse. E quanta riqueza talvez esse jovem pudesse trazer, ou quanta angústia ele pudesse compartilhar com você, e você, a partir da sua experiência, fazer com que aquela compreensão tornasse aquele jovem muito melhor, mais seguro, com mais personalidade. Um jovem que na escola muitas vezes não é ouvido, porque afinal de contas o professor tem 40 alunos para dar aula. Um jovem que não é ouvido pelos colegas, porque há uma imposição de regras para ele, que chega na escola, o pai e a mãe não têm tempo, e aí eu estou dando duro lá fora para trazer dinheiro para dentro de casa, e que aí chega no mercado de trabalho, não dá tempo, a gente tem que batalhar aqui, meu amigo. Não tem tempo para te escutar, não. Quem vai escutar esse jovem? E sem escuta, você não compreende o outro, você não se aproxima do outro. E ao não se aproximar do outro, não tem acolhimento, não tem empatia, e as diferenças vão aumentando. O preconceito cresce na falta de diálogo entre as pessoas. Porque eu não sei, se eu não sei o porquê você, Fábio Betti, chega todo dia no seu local de trabalho com a cara fechada, eu começo a criar suposições na minha mente. Esse cara aí é mal amado, esse cara é um mal-humorado, não sabe o que é bom da vida, esse cara não gosta de ninguém. E talvez eu não entenda que, de verdade, você dentro da sua casa tem uma série de problemas que não consegue resolver. Mas eu nunca parei para te escutar, eu nunca parei para saber o porquê que você vive assim. Ou causa inveja do outro que reage de maneira diferente dentro do trabalho, mas eu, não, por não dialogar, não compreendo por que ele consegue ser assim e eu não consigo. Enfim, as coisas vão se acumulando. Isso pode explodir sempre a qualquer momento. Nunca pense que esses jovens que aí estão não têm o que fazer. Nunca pense que a tua vida hoje sim é que é fácil, meu amigo. Você não sabe como era no meu tempo. Pois é, cada tempo tem a sua angústia, em cada tempo tem o seu tempo também. Porque deste jovem hoje é cobrado muito mais cedo do que era na nossa época, se é que a gente pode pensar dessa maneira. Então, realmente é um processo muito complicado. E se dá para a gente deixar uma visão positiva, que bom que hoje, no ambiente de trabalho, a gente possa encontrar de 4 a 5 gerações diversas até.
Porque se as pessoas souberem dialogar e aproveitar a riqueza que cada uma dessas gerações tem, nós podemos crescer. Se você me permite, eu vou pegar uma coisa muito prática aqui, muito prática, e que nós estamos vivenciando hoje nas empresas. O impacto da inteligência artificial. Tempos atrás, entrevistando o Walter Longo, um publicitário, grande conhecedor, estudioso da inovação, ele me comentou uma coisa que foi bem curiosa, porque nós estamos falando de que a sociedade vem crescendo e o vocabulário vem diminuindo. Nós já temos estudos que mostram que os alunos do ensino médio hoje têm um vocabulário, a extensão vocabulária é 40% menor do que os alunos do ensino médio da década de 60. Ou seja, são jovens que têm menos palavras para expressar o que querem, o que sentem, o que pensam. E isso é um problema. Foi Heidegger que disse que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Se a minha linguagem é encurtada, o meu mundo fica curto também. Mas por que nós estamos trazendo aqui a fala e por que eu trago o tema da inteligência artificial provocado nessa conversa com Walter Longo? Ele disse o seguinte: essa é uma tecnologia anti-etarista. Por quê? Porque é uma tecnologia que exige um conhecimento apurado que os mais experientes, os mais velhos têm, a começar pelo próprio vocabulário. Porque para você, aspas, né, manipular aquela tecnologia, para você conversar e extrair o melhor da inteligência artificial, quanto melhor o seu vocabulário, melhor é a resposta que você vai receber. Então ele até brinca, a geração do tipo assim vai ter problema. Agora, usando aqui essa expressão que ele usou, a geração do tipo assim, ela nos ajuda a entender o que todas essas ferramentas que estão surgindo. E aí nos ajuda, eu digo assim, você que é mais velho do que ele. Então, eu tenho um conteúdo que vai ajudar naquela tecnologia que ele tem conhecimento, que aquele jovem tem conhecimento, que ele sabe o que está acontecendo, ele entende a última onda do momento. Acabou de sair uma ferramenta que transforma as pessoas em gibi. Olha que coisa legal. Como é que nós podemos usar isso aqui dentro da empresa para nos comunicarmos ou para passarmos uma comunicação interna? E aí entra a experiência de quem sabe escrever, de quem sabe descrever as situações, porque a inteligência artificial exige uma descrição apurada para que a resposta seja melhor. Olha como os dois opostos das gerações podem se ajudar. Mas se eu não abro espaço para esse diálogo, se eu não escuto o outro, se eu olho com preconceito, os dois lados saem perdendo. Então, é interessante perceber isso. E que bom que as novas ambientes de trabalho estejam abertos para isso. Mas tem que se criar um ambiente dentro das empresas que seja saudável nesse sentido, que as pessoas sejam respeitadas dentro da realidade de cada um. Você tem de compreender o outro. Porque se você quiser usar sempre a sua régua para medir o outro, você certamente estará sendo injusto e preconceituoso. Perfeito. E você sabe que o corte desse vídeo, dessa entrevista, ele rodou o mundo, né? Virou quase um meme. Esse trecho que você cita, eu já tinha escutado exatamente esse trecho e foi impressionante, porque toda vez que a gente imagina a tecnologia, a inteligência artificial, a gente imagina um mundo povoado pelos mais jovens, né? Mas se você não tiver linguagem, tiver conhecimento, você não trabalha bem com... Você não conversa bem com a inteligência artificial. Um pensamento que veio e que apareceu de um senhor, Walter Longo. Exatamente, foi muito bom, legal você trazer isso. Agora, a gente está aqui fechando, né, a nossa conversa, infelizmente o tempo, você sabe o tempo, né, é importante da gente administrar o tempo, mas eu queria retomar aqui numa última pergunta para ti, numa última reflexão, um pouco o início da conversa, quando você trouxe a questão do seu pai, que se aposentou, isso, né, acho que talvez acelerou o processo de envelhecimento dele e tudo mais, e a gente falou muito do trabalho, da questão da utilidade. Quando a gente olha o trabalho, parece que eu vou trabalhar sempre da mesma forma, com energia, né? Estou aqui, viajo para lá, viajo para cá, e de repente não é isso que a gente está trazendo aqui, né? Como é que eu consigo permanecer útil até morrer? Eu brinco assim, útil até depois de morrer, né? Porque você vai para a Terra e você vai ser útil de alimento aí para outros seres e tudo mais, você segue sendo útil numa visão aí do que acontece com a matéria. Mas a minha pergunta é assim, como é que você, né, perto aí dos seus 62 anos,
você pretende continuar útil? O que você tem no horizonte aqui que você pode trazer de novos projetos, novos sonhos? Né? Porque é curioso, a gente pergunta sobre os sonhos para os mais jovens, né? Quando, na verdade, a gente sonha o tempo todo, né? E como idosos, se a gente perder a nossa capacidade de sonhar, provavelmente a gente vai também perder a nossa utilidade, porque a gente não vai buscar mais nada, né? Talvez a utilidade tenha a ver com essa capacidade que o ser humano tem de sonhar e querer realizar algo, e nesse processo ele se torna útil para alguém, nem que seja para ele mesmo. Então, tem essa curiosidade aqui para a gente ir fechando, como é que você pretende seguir sendo útil para o jornalismo brasileiro ou para qualquer outra coisa, porque você falou da sua esposa, que também foi jornalista durante muito tempo, e depois dos 50, foi isso? Que ela fez uma guinada na carreira, virou psicóloga e construiu um novo sonho e está realizando um novo sonho. O que você tem como sonho? Eu disse para você em algum momento aqui dessa nossa conversa que o rádio é uma boa analogia para a discussão sobre a longevidade. Este senhor de 100 anos, mais de 100 anos, aqui no Brasil, que ao longo da sua história teve alguns atestados de óbito, sempre frustrados. Lembra até a história de um jornalista que uma vez foi perguntado que, à medida que tinha sido noticiado que ele havia morrido, e ele disse: essas notícias sobre a minha morte são um pouco exageradas. E isso aconteceu com o rádio, né? As notícias da morte do rádio foram um pouco exageradas, porque o rádio, a todo momento, ele soube se adaptar à tecnologia e ao conteúdo, entendendo principalmente as necessidades do seu público, do consumo da informação. Então, o rádio, que nasceu como um móvel dentro da casa, quando surge a televisão com a imagem que era espetacular, ele vira transistor e ele vai para as mãos das pessoas, ganha agilidade. Ao mesmo tempo, ao longo do período, quando surge a internet, aí eu dei um salto nessa história, mas quando surge a internet, ele se digitaliza. E, de repente, como ele sabe que a imagem é importante, ele aceita ser transmitido pelo YouTube, sem perder a sua essência da narrativa do rádio. Isso é importante, não é porque eu tenho uma câmera diante de mim, no estúdio que eu apresento o Jornal da CBN todas as manhãs, das 6 às 10 da manhã, que eu estou fazendo televisão. Eu continuo fazendo rádio porque a minha narrativa é a do rádio. O rádio soube se adaptar e entender também que o público passou a consumir informação de maneira diferente, inclusive pelo podcast. E aí, e eu não tenho dúvida de que o podcast é um produto do rádio, você começa a produzir dessa maneira, mas entregando também informação nas demais mídias. Isso é o ensinamento que nós devemos ter para a vida. A nossa vida continuará sendo útil enquanto útil nós formos dentro daquilo que temos na vida. Eu quero ser útil fazendo rádio, quero ser útil fazendo televisão, se houver oportunidade, fazendo o que tiver para ser feito, desde que fazendo jornalismo, porque esse é o meu negócio, é isso que eu sei fazer. Recentemente, e isso mostra um pouco dessa trajetória que eu entendo ser necessária, porque lá atrás, na minha carreira, eu era um jornalista da redação. Depois, eu passei a escrever livros, fazer palestras. E esse passo que dei recentemente faz parte desta jornada também. Recentemente, eu lancei uma certificação internacional de comunicação estratégica. Um curso online de comunicação, com apoio de uma startup, jovens de uma startup que está sediada em Utah, nos Estados Unidos, WCS. Junto com o Thiago Quintino, que é um dos donos dessa startup, nós oferecemos um curso de comunicação, a mais ampla, nas diferentes dimensões. As pessoas podem se inscrever, o curso está à disposição, online, no seu tempo. E que ajuda as pessoas a se desenvolverem nessa competência, que é essencial para o ser humano. Quantas vezes nós falamos aqui da necessidade de diálogo, da escuta? Estudo é comunicação. Preconceito pode ser combatido com uma comunicação eficiente. Aí onde você está, na família, no meio onde você trabalha. Então, o que eu quero mostrar é, quando eu entro neste campo da educação, já é um caminho de como continuar sendo útil, porque eu quero usar a minha experiência. Meu pai sempre dizia uma frase, eu uso isso a todo momento, que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Ou seja, ele não fazia suas diabruras só por ser diabo, mas porque ele era velho, era experiente, ele entendeu as coisas e ele vem usando esse conhecimento. E eu quero continuar usando esse conhecimento. À frente do microfone, na frente da câmera, no digital, em qualquer meio. Eu até vou
usufruir aqui de uma expressão usada pelo João Marcelo Boscoli, um dos filhos da Elis Regina, que completaria 80 anos este ano. Ele disse que, para manter viva a imagem da mãe, que completaria 80 anos, estaria disposto a levar o talento dela a todas as formas de projeção. E ele disse uma coisa curiosa, ele disse assim: quando tiver música em spray, vamos lançar Elis em spray. Eu digo, né, usando aqui, me inspirando no João Marcelo Boscoli, enquanto puder fazer jornalismo e ensinar comunicação, eu vou seguir em frente. E se tiver de ser no formato de spray, eu farei em spray também. Porque isso é que me move, isso é que me torna útil. Saber que eu posso compartilhar o conhecimento no campo da comunicação. Sabendo que a comunicação é competência essencial para a vida entre humanos, para nós sermos mais humanos. E, portanto, tive a felicidade de, em um determinado momento da minha vida, decidir seguir, trilhar por este caminho, porque isso vai me tornar um velho mais fácil de ser velho, porque a comunicação e o meu conhecimento continuará sendo essencial para as pessoas e eu quero continuar compartilhando esse conhecimento de qualquer maneira, inclusive no formato de spray. Milton Jung, olha, isso aqui foi uma aula. Você vai me dar muito trabalho para poder escolher os cortes aqui. Temos várias opções de cortes aqui para poder divulgar o nosso podcast. Te agradeço imensamente pela conversa, pela generosidade em nos atender e tantas coisas interessantes que você trouxe aqui, provocações e visões de mundo que certamente os ouvintes e telespectadores aqui que nos acompanham serão muito beneficiados. Então, muito, muito obrigado mesmo, viu? Olha, Fábio Betti, se falava no passado, né, um livro comunista, graças a Deus. Sou velho, graças a Deus. É isso que eu posso dizer para você. Que bom, Fábio Betti, que a gente pode estar discutindo esse tema hoje, que não tinha espaço para discussão. Então, parabéns pelo seu trabalho de abrir esse espaço e reforço os parabéns que dei a todas aquelas pessoas que entraram em algum momento aqui nesse nosso vídeo para refletir sobre esse assunto, independentemente da idade que tenha, porque a discussão da longevidade interessa para todos nós a partir do momento que nós nascemos, porque a partir do momento que nascemos, envelhecemos. E eu sou velho, graças a Deus. Com isso, não tenho nem o que discutir, não tenho nem o que falar mais. Eu queria, mais uma vez, agradecer então a todos e a todas, ao Milton Jung, que esteve aqui com a gente mais esse episódio do Age Free Roads, sempre lembrando que o etarismo é o preconceito praticado contra todas as idades, não só contra os mais velhos. No próximo episódio, eu sempre dou algum spoiler aqui, a gente vai ter novamente uma pessoa com menos de 30, também trazendo a sua perspectiva de mundo, a forma como também vive o etarismo e, sobretudo, as contribuições que essa pessoa tem dado como uma pessoa que trabalha, que contribui para a inovação e tudo mais, assim como nós, os mais velhos. Eu também queria dizer para o Milton Jung, eu também sou muito orgulhoso de estar envelhecendo junto com pessoas como o Milton Jung, como muitas outras pessoas ao meu redor. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado, Milton, até uma próxima. Até mais.